Oi pessoal, tudo bem? É isso aí, vamos entrando aqui no mais um Conexão do Bem, que acontece nos sábados, porém, vamos fazer hoje na sexta-feira, porque amanhã não estarei podendo estar no Conexão deste sábado. Então, transferimos para sexta. E é isso aí. Iniciamos aqui a nossa live ao som do nosso querido Diego Chá, um grande amigo, praticamente minha família. E a música dele, nossa, me acalma. Tem tudo a ver com o bate-papo de hoje. Etinho, bem-vindo. Cássia, bem-vindos. É isso aí, gente. Deixa eu colocar o tema aqui. Oi, amigo. Cadê? Deixa eu só mandar aqui para o Hilson, que é o nosso convidado de hoje. Cadê? Gente, sumiu aqui o Hilson. Cadê? Achei. Oi, Hilson, tava mandando para você o convite agora. João, bem-vindo. Lá, conectando. Eu vou tomar meu chá. Olá. Oi, Wilson. Boa noite. Tudo bem? Tudo na paz, Beto. Graças a Deus. É isso aí. João, pessoal que está chegando agora, muito bem-vindos. E é isso aí, Wilson. Hoje vamos falar de ansiedade, Deixa eu baixar aqui que tá alto. Tá conseguindo me ouvir, me ver? Tá, perfeitamente. Tô até regulando o áudio aqui que tava bem alto. Ah, prontinho. Tranquilo. Oi, Tami! Ilma, beijo! Pessoal do NEB que vai chegando aqui, do grupo LGBT. E é isso aí, Hilson. Para quem ainda não te conhece, eu já tive a oportunidade de bater um papo com você, na sua presença lá no Home Office Espírita. E aqui tem muita gente que não te conhece. Então, se apresenta pra gente aqui. Com certeza. Meu nome é Hilson Sena, eu sou de Caruaru, no Pernambuco. Sou trabalhador da casa Leão Diniz, aqui em Caruaru também. Sou estudioso da doutrina e divulgador da doutrina espírita. Além de tudo, tento aprender a cada dia os ensinamentos do Cristo para passar sempre para os nossos irmãos, que sempre precisa de uma palavra de acalento, de força e esperança. E isso a gente só encontra nas palavras do Cristo. A gente pode procurar em vários outros lugares, mas aquela palavra verdadeira, e até porque os ensinamentos dele não foi só em palavras, Ele viveu, e através dessa vivência ele conseguiu expressar mais do que suas palavras, Vai e divulga o evangelho, e quando necessário for, use palavras, Então ele realmente leva no pé da letra essa frase, É basicamente isso. E assim, fora as ações sociais que eu tento sempre levar em paralelo com a minha vida, porque, como se diz aquela frase também, fora da caridade não há salvação, e isso realmente é uma verdade, porque a gente poderia dizer, fora o conhecimento não há salvação, fora a riqueza não há salvação, fora certas outras Fora de outra religião não há salvação. Isso, mas ele disse não, fora a caridade, porque seria comum para todos os povos, todas as religiões e todos os tempos. Isso. O João está dizendo que seu áudio está baixo. Para mim ele está audível, para todo mundo o áudio está baixo. Tenta aumentar. Eu vou aumentar. Pronto, está no máximo aqui. Do que eu consigo, Deixa tá no máximo. eu ouço você. Oi. Eu estou ouvindo. Para mim está audível. Pode ser no dele. Se mais de alguma outra pessoa reclamar, então possivelmente pode ser o meu. Então vamos lá. Se caso a gente perceber que está... eu estou ouvindo... Dá um salve aqui. Um salve à minha esposa que entrou aqui agora. O pessoal... Verônica. Verônica? Bem-vinda, Verônica. Deixa eu ver. Anunciação Azevedo também. Luca, Alexandra. Oi, Ale. Bem-vinda também. Cássia. Que legal, gente, ter vocês aqui conosco. Sem fone estava baixo. Coloquei e ficou bom. Eu acho que para quem... Quando coloca o fone, a gente fica bem melhor para ouvir também. Mas para mim tá incrível aqui, tá bom? E é isso aí, gente. Hoje eu e o Hilson estaremos aqui batendo papo bem bacana sobre angústias existenciais, que está relacionado com o tema ansiedade, E eu acho que a gente não é, eu vou logo dizendo, não somos terapeutas, não somos psicólogos, psiquiatras, viu, gente, nem médicos.
mas, né, a gente deu para ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o tema e, mais importante, como o Gil estava dizendo aqui, eu não vou dizer que é importante, né, gente, que é horrível isso, mas a gente vive na pele a ansiedade, né? Eu convivo com transtorno de ansiedade, né? O Rilson tinha falado para mim que estava passando um pouco a ansiedade, né? Então a gente vive um pouquinho. O pessoal está dizendo que está dando retorno, né? Deixa eu baixar para mim aqui. Tá dando, continua dando retorno? Vamos lá. Tá com eco, abaixa o volume no micro. Como é que eu faço? Eu só baixei aqui na live mesmo. do meu iPad. O meu eu tô escutando bem. O pessoal tá disse que dizendo melhorou. Aqui, Monique tá dizendo que melhorou. É porque também tem um delay, gente. A gente está em países diferentes, às vezes demora um pouquinho. Até em ligação também, quando eu ligo para o Brasil, acontece isso. Me ouvem depois. Então vamos lá, gente, né? Para iniciar o nosso bate-papo, né, eu vou pedir que o nosso Rilson faça a nossa prece inicial. Eu costumo sempre fazer a prece inicial, mas eu vou fazer diferente agora. Vou pedir ao convidado para fazer a prece inicial. Então, antes de mais nada, eu vou envolvendo as pessoas que estão aqui, Nutri, Késsias, Monique, Verônica, Alexandra, né? Camila, todas essas pessoas que estão aqui, e as que eu não chamei o nome também, e todas aquelas que nesse momento vocês possam estar pensando nela, que essa oração possa atingir esses corações, né? Que a gente possa envolver o amigo Beto também, e aqueles que sentirem vontade de fechar os olhos para assim se concentrar e pensar nas pessoas que você imagina que necessita nesse momento, fiquem à vontade. Divino Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade de aprender, de ensinar e passar principalmente amor para todas as pessoas. Que o pouco que a gente venha a falar aqui possa ser muito no coração daqueles que estão a nos ouvir, agora ou depois. Para aqueles encarnados, que somos todos nós, para aqueles desencarnados que estão ao nosso lado, que precisem de uma orientação, de uma palavra, principalmente energias de amor, tanto minha quanto a de Beto, e todos aqueles que estão nos vendo nesse momento possam emanar energias e boas vibrações para todos os necessitados, todos os filhos de Deus, todos os animais, para o nosso planeta que sofre tanto. Deus, só tenho que te agradecer, que eu sei que através da prece a gente pede, agradece e louva. Nesse momento eu peço pelas pessoas necessitadas, agradeço por minha vida, da minha família, meus amigos e até dos meus inimigos, e louvo pela natureza que o Senhor cria todos os dias. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, que bacana. Nosso querido locutor espírita, Jardel, bem-vindo, querido. Eu tava fazendo uma live maravilhosa, viu, gente? Quem puder, conheça o perfil do locutor espírita, né? Que ele faz também um trabalho maravilhoso. Além também do nosso querido Rilson, né? Que também desenvolve um trabalho muito bacana. E também, já fazendo merchandising também do meu querido amigo, né, o Etinho, no Nutri Evolutiva, né, que traz uma proposta muito bacana de nutrição, né, evolutiva, como ele mesmo traz, na questão do veganismo, da vegetarianos, né, a questão do vegetarianismo também, uma visão mais, né, mais espiritual, mais iluminativa, né, que a gente também pode conviver sem precisar comer carne, tá? É o meu desafio aí, que eu tô na luta. Tô aos pouquinhos. No momento eu consigo. Aproveitar também e fazer o mexendo de Monique Papa, que está aqui nos prestigiando. Ela também faz um trabalho bacana de divulgação. É bem interessante o Instagram dela. É isso aí. Então vamos lá, né? Iniciando o nosso bate-papo, né, Wilson? A gente que convive com ansiedade, né? Quem viu o banner, bem-vindo! Quem viu o banner da nossa divulgação quis brincar, né, com a imagem para mais ou menos aquilo que a gente vivencia, né? A preocupação de trabalho, a preocupação com internet, cobranças, medicamentos, faculdade, estudo, religião, né? Eu fiz um mix de tudo no banner ali, a questão da preocupação com o dinheiro,
Enfim, né, o tempo, né, que eu botei bem grande, né, que eu quis representar essa questão da pressa, né, que a gente está vivendo a cultura da pressa, né, muito ultimamente. E aí isso tudo desencadeia em algo que é chamado de ansiedade, né, o nosso mal do século, que já vem chamando aí, né, que tem atingido principalmente o Brasil, que está no topo, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, de pessoas com ansiedade. É o país mais ansioso do mundo, gente. Então, o que seria, né, Wilson, que a ansiedade, assim, dando uma introduzida pra gente aqui, né? Vamos fazer esse bate-bola aqui. Dentro dos nossos conhecimentos, né, tanto prático, né, e o teórico que a gente estudou um pouco, Eu mas tenho aí até uma dentro pesquinha aqui. pronto, eu também fiz umas anotações de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para não Isso, esquecer. não tem Diante problema. diante desse dado da OMS que você falou, né, é praticamente 10% da população. Esse dado que você passou aí foi o quê? De 2019, que eu acredito que foi o Isso. último dado, né? Uhum. 2019. Isso. Então era 9,3% da população. Isso, Mas 9,3. acredito que isso aí tenha passado para 12, 13% nesse momento pandêmico. As Isso pessoas mesmo. vêm acelerar e desenvolver um pouco mais, né? Então são sintomas emocionais, fisiológicos, comportamentais e até cognitivos, né? Então a gente que vive a ansiedade, a gente sabe o que é cada um desses, os emocionais. Aquele momento que a gente está feliz, que está triste, irritado, sei lá. Isso aí varia muito, muito de pessoa a pessoa. Isso é individual. Cada um tem o seu tipo de ansiedade. É o fisiológico, é o coração com batimento acelerado, sudorese, no meu caso. Eu estou falando tudo além da teoria, mas eu estou falando do que eu sentia, do que eu sinto. Só que hoje um pouco mais controlado, porque na medida que a gente conhece a doença, que a gente pode dizer que é uma doença, a gente passa a controlar um pouco mais, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive, eu vou dar um relato, porque eu acho que você dando um relato fica mais fácil, né, Beto, da gente Isso. passar para as pessoas que eu nunca tinha prestado atenção na ansiedade. Achava, como outras pessoas, isso é besteira, isso é frescura, e muitas vezes se pensa, né? Então, infelizmente, eu tive esse pensamento. E um dia eu estava no velório de um pai de um colega e eu senti ali a primeira sensação horrível da ansiedade. Assim, eu estava sensibilizado pelo momento, mas tranquilo, né? Até pela doutrina que a gente acredita e a gente segue, e a gente tem um pouco mais de controle sobre. Imagina se ter, né, Beto? Imagina se ter. Eu Mas, sei. então, aí, de repente, ali o meu coração começou a acelerar muito, eu fiquei meio tonto, o corpo frio e deu sudorese ao mesmo tempo, e eu, rapaz, estou passando mal. Aí eu fui para um canto, falei com minha esposa, fui para um cantinho lá, comecei a respirar fundo e foi passando. Beleza, até aí, beleza. Passou mais alguns dias, eu tive outro momento igual ao primeiro. E essa só foi aumentando. De repente vinha aquela. Do nada. Isso aí aparecia do nada, assim. Estava de boa e de repente os sentimentos, essas sensações iam se desdobrando. E eu sempre chegava ao cúmulo de passar mal e achar que ia desmaiar. Até que um dia eu fui ao hospital. Porque o batimento estava alto, eu pensei que era alguma coisa no coração, assim, né, e tal. E fui fazer os exames, fiquei lá tomando soro. Não, é tranquilo, tal. Aí depois o médico me chamou e disse, pode ser ansiedade. Tome esse remédio. Só que o remédio que ele passou, eu sentia pior as sensações. Porque mesmo sem estar na crise ou naquele momento ali, tomando a medicação, eu sentia o batimento cardíaco por conta do efeito colateral da medicação. Aí por conta própria, eu parei. Depois disso, eu fui para a terapia, que isso aí já é um pouquinho mais à frente, no decorrer da nossa conversa, como seria os tratamentos, possíveis tratamentos. Eu vou deixar esse momento para depois. Mas inicialmente foi isso, né? Foi o que eu senti. Então, assim, o estudo diz que a ansiedade é algo normal do ser humano, é inerente do ser humano, né? A gente fica preocupado com o dia de amanhã, aquela coisa toda. Mas no momento que aquilo prejudica o seu viver, a sua caminhada e a caminhada daquelas pessoas que estão ao seu redor, aquilo é prejudicial, né? E eu acredito que a ansiedade é uma realidade pertinente ao espírito, né, Beto? Porque a considerar que o espírito sobressai a toda manifestação da carne, então a ansiedade faz parte da conduta humana desde tempos imemoriais. Se você pegar aí os livros de expressões religiosas como o Alcorão, o Torá, a estrutura de Buda, todas essas
estudos ou livros, ele vai estar sempre levando, e até mesmo o Evangelho, né, que é o qual nos inspira, ele vai estar sempre nos levando a um pensamento só, que é a gente se atentar ao hoje, né, e não se Isso. preocupar com o amanhã. Até porque, o amanhã já se foi, a gente não pode fazer mais nada. E o amanhã ainda está por vir, né? Então a gente tem que estar preocupado com o hoje. É como se 95% da população, ou 45% da população estivesse no ontem, né, Beto? 45% estivesse no amanhã e poucos vivendo o hoje. Então é um problema atual. E o Isso. Evangelho, ele nos convida, né? Não nos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará Isso. suas próprias preocupações, né? E elas já serão suportadas para o amanhã. Então, a gente tem que viver o hoje. Então, isso Isso. praticamente é ansiedade. Isso. É interessante você, né, ter mencionado. Eu vou falar um pouco devagar, porque a minha ansiedade faz com que eu fale muito rápido. Boca aqui ele sempre fala, desacelera. Mas é muito importante, né? Estela, bem-vinda, minha flor. É importante a gente dizer, né, que a ansiedade, como você disse, ela faz parte, né, do humano, tá, gente? Tá ligado ao nosso instinto, tá ligado justamente à nossa defesa, a autodefesa e a nossa preocupação mesmo com o amanhã, o cotidiano. É o que nos mantém, né, alerta, né? Uhum. Só que quando essa ansiedade ela começa a entrar em um estado mais crônico, né, que ela começa a passar do seu limite, né, que ela começa, como o Wilson falou, né, interferir na sua vivência cotidiana, né, tem que se preocupar. Por quê? Né, porque a ansiedade ela vai liberar, né, a adrenalina, que vai fazer com que tenha batimentos cardíacos acelerados, a respiração vai ter um processo de modificação, as pupilas dilatam e todo um processo. E isso, em excesso, vai gerar problemas muito grandes, que depois eu vou estar até lendo aqui o que pode estar causando, né? Eu, quando comecei a me perceber com ansiedade, né, foi alguns anos atrás, mas eu acho que o pico do meu transtorno de ansiedade foi ano passado, ao ponto de pensar em suicídio, né, que eu já estava num estado muito, praticamente perdendo memória, confuso, angustiado o tempo inteiro, né, angústias existenciais, angustiado com tudo, sempre o futuro, sempre tudo, preocupação dívida, preocupação trabalho e aquela coisa família. E eu comecei a ter a insônia, né? Até hoje ainda sofro com insônia, dificuldade de concentração, tremor, coração no corpo todo, parecendo que o coração ia sair pela boca, né? A Uhum. sensação de falta de ar. Às vezes eu estava deitado, achava que eu ia morrer, já estava vindo aquela sensação de pânico, sensação de estar sendo perseguido, né? Então tudo isso, né, já vem desencadeando, né, o processo da ansiedade que eu não estava tratando, né, até então. Quando eu comecei a tomar consciência com o psicólogo, né, que a gente vai estar falando mais à frente sobre as práticas de tratamento, eu comecei, né, a fazer meditação. Não sou ainda aquela pessoa que faz meditação como deveria, mas o pouco que eu fiz, né, e ainda faço de vez em quando, me ajuda. Mas eu faço muito exercício de respiração. Quando eu percebo que eu estou ansioso, eu respiro, né? E aí eu vou tentando acalmar, né? Mas a gente vai estar falando um pouquinho. Só para a gente pegar aqui, né, a introdução do que vai estar dizendo, existem alguns tipos de ansiedade, né, já estabelecidos, que são a ansiedade generalizada, que é a preocupação excessiva e irrealista, né, perante a situação rotineira da vida, como emprego, saúde, pequenos problemas do cotidiano. Fobias, que é o medo excessivo e irracional perante um objeto ou situação. Perturbação de pânico, né, que é os ataques de pânico, né, que vou chamar de síndrome do pânico, né, e repetidos sem causa aparente, ou seja, a pessoa acaba, surge uma situação que não tem nada a ver e a pessoa já, o mundo vai acabar hoje, pronto, já entra em desespero e coisa do tipo, né, quem já teve ataque de pânico sabe como é horrível, né. Perturbação obsessiva compulsiva, que é a presença de ideias e pensamentos impossibilidades ou imagens considerados invasivos e inapropriados e que provocam ansiedade, mas a pessoa sente-se incapaz de controlar. E a síndrome de pós-estresse traumático, aparecimento de um conjunto de sintomas característicos após um acontecimento extremamente estressante e traumático. Então a gente já vê que tem algumas classificações aí, né? E também, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer que, né, a depressão ela pode chegar a 7% e gerar ansiedade.
Mas a ansiedade, ela tem 40% de chance de se transformar e desenvolver uma depressão. Então, atenção para a ansiedade extrema, né? Um outro ponto, Rilson, que a gente, né, coloquei na nossa organização lá da pautazinha, é as cobranças, né, sociais que a gente vive, né? É a cobrança de emprego, trabalho, faculdade, exigências familiares, a questão dos filhos, religião. Qual é o impacto disso na vida de todos nós, principalmente o jovem, né, que já começa com uma carga excessiva? Exato, isso aí é um ponto, Beto, que eu acho que é um do culminante, né, da Hum, ansiedade. É sempre aquela cobrança de tudo, né, que a gente faz, existe aquela cobrança. E você falando aí anteriormente da questão do jeito de falar, pausado, isso aí ajuda bastante. Eu lembro uhum. no início das minhas lives, eu falava RPM, se fosse um LP na velocidade máxima do RPM, que até minha esposa falava, você tem que falar mais pausadamente, até para você raciocinar o que vai falar. E eu procuro, de vez em quando ainda dou uma acelerada, mas enfim, eu tento sempre me controlar. Nesse fato aí da sociedade, familiares, parte acadêmica e profissionais, eu penso muito assim, é, a questão de nos enquadrar dentro, falando social, né? A gente se enquadrar dentro de algo ou de alguma coisa. Então o jovem, ele tem sempre essa preocupação de querer ou ter que se enquadrar. Na verdade, você não precisa, nem deve querer se enquadrar, a não ser que aquilo te faça bem e que seja realmente necessário para você. Essa questão do enquadrar, a gente se preocupa muito com o que os outros estão pensando, né? E isso, Isso, a própria rede social, ela prejudica, isso, porque a gente fica no nosso mundo, mas a gente está sempre enxergando o palco das outras pessoas, mas a gente não conhece os bastidores da vida da outra pessoa. Eu estou vendo o Beto aqui, eu estou vendo ele no palco, um exemplo. Ah, ele está em Miami, ele está lá, poxa, muito bom, deve ser muito é, o bacana, pessoal né? pensa, gente, você Né, não né? sabe. Não é verdade, velho? É isso, né? Então a gente tá vendo um palco onde ele está se mostrando. A E as redes persona, né? sociais, e as redes sociais, ela facilita isso, tanto para o bem quanto para o mal. Então tem Isso, aquela pessoa que a gente olha e diz, pô, esse cara vive super bem, tá em Miami, tá ganhando bastante, tá isso, tá aquilo, outro, realizando seus sonhos. Mas a gente não sabe os bastidores. Às vezes ele quer vender algo que não existe na realidade, mas ele vende isso pra gente. Eu isso. falo nas pessoas que têm grande quantidade de seguidores, Seguidores, né, isso, Beto? E eles vendem, e os seus seguidores compram essa ideia de felicidade que na verdade não existe, isso. né? E tanto que é real que quando essa pessoa que vende essa falsa felicidade e que a gente muitas vezes compra, quando ele desliga aquela rede social ou ele sai daquela rede social, ele cai na depressão, cai na ansiedade, cai na Tristeza depressão. profunda. Por quê? Uhum. Porque ele está te vendendo algo que nem ele vive. Então ele, pô, eu sou muito falso, eu tento, ou muitas vezes faço feliz algumas outras pessoas com a minha mentira, e eu, na minha vida que eu mostro aos outros, eu não sou feliz desse jeito. Então, infelizmente, a rede social prejudica muito nisso. A gente se espelha muito em pessoas que não são reais, Isso. né? Grande São parte. ilus... Elas é uma... vendem Isso, produto, né? exatamente. E elas se vendem, né, Beto? Que é o mais complicado. Então, você falando aí de veganismo e do vegetarianismo, você vê hoje que tem várias pessoas que têm muitos seguidores, milhares de seguidores, e eles se fingem ser veganismo, ou veganos, Veganos. né? E de repente, um repórter ou um paparazzi flagra ele ali comendo uma carne. Não, mas só foi um momento ali porque eu estava com a imunidade baixa, então, na verdade, ele prejudica o veganismo, né? Porque ele está querendo dar uma resposta dizendo que deixou de comer naquele momento, de ficar sem a carne naquele momento, por conta de um problema de saúde, que a gente sabe que não é. Nessa pandemia, eu deixei de comer carne. Então já faz 3, 4 meses que a gente não come carne. E graças a Deus, a gente vem aqui em casa só preparando comidas super saudáveis e pratos cheios que a gente come e fica super feliz. Entendeu? Algo que a gente tinha ilusão de que deixar de comer carne, a gente deixa de comer. Pelo contrário, a gente enxerga novas possibilidades, Possibilidades, com né? certeza. Muitas outras. Tanto que a gente tem aqui
uma pasta de fotos de todos os pratos bem arrumadinhos, bonitos, para mostrar às outras pessoas que é fácil. Quando a pessoa diz assim, mas tu tá deixando de comer, aí eu mostro aqui a foto. Tem mais de 100 fotos, Beto. Tem mais de 100 fotos. E aí, sim, e a ideia pode. da gente é fazer um Instagram justamente para ajudar essas pessoas que enxergam como ser vegano algo distante, né? E que aquilo vai prejudicar. Enfim, eu fugi um pouco do foco. Mas, Não, então, tudo faz parte. mas é interessante, né? E na questão da família, às vezes é muito da expectativa dos pais. Eles tiveram algumas frustrações no passado e ele cria uma expectativa no filho. É um pai que tentou ser jogador de futebol e não conseguiu e pega aquele filho e aposta todas as suas fichas nele. Ou um pai que é advogado, ou um pai que é doutor, engenheiro e quer que seu filho siga, né? Porque ele acha que aquele status de doutor ali vai ser o suficiente para ele ter sucesso, mas o sucesso depende do que ele faz com amor, né, Beto? Não adianta eu como pai chegar e dizer, meu filho, você tem que ser engenheiro feito seu pai, você tem que ser isso como seu pai, mas não, cada um é um indivíduo, o nome já diz, indivíduo de individual, cada um tem sua vontade, seu querer, seu amor e seu desejo. Isso. Né? E muitos filhos, o que é que fazem? Ele entrega o diploma para o pai e diz, agora eu vou fazer o que eu quero. Então é praticamente 4 anos ali, jogado ao léu, 4, 5 anos. Né? Aí vem a parte acadêmica, que justamente pega nisso também, que é muitas vezes o pai quer que ele faça um direito e de repente ele quer fazer design. Teatro, design. Exato. Existe um preconceito ainda em cima disso. Né? Mas, na verdade, não enxerga que tudo que você venha fazer com amor, você vai ter sucesso. Isso. E lembrando que a visão de sucesso que a nossa sociedade tem, eu estava falando isso com você no privado, a nossa sociedade, ela tem essa visão errônea e equívoca de que sucesso é uma pessoa que tem um bom cargo em uma grande empresa, que tem uma conta bancária recheada, que tem o carro do ano na sua garagem, que tem uma esposa super fitness, ou um esposo, né, marombado, né? Ou que, né, você tenha vários diplomas, ou que você seja formado nisso ou daquilo, ou que você não, gente, isso não é sucesso, isso não é bem-sucedido, né? Isso são ganhos, mas a pessoa bem-sucedida é a pessoa que tem equilíbrio, uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que é feliz com aquilo que ela faz, né? Porque eu nos Estados Unidos, né, trazendo a realidade daqui, por que o índice de suicídio aqui também é muito alto? Porque o índice de pessoas usando drogas aqui é enorme. Porque pessoas que têm facilidade de matar o outro vivem com tristeza profunda que é maior. Aqui é muito fácil, gente. Roupa é fácil, eletrodomésticos é fácil, casa, claro, é caro algumas coisas, mas tudo é muito fácil. O consumismo é abrindo, sabe? É tudo muito status. Eu estava conversando com o Boi falando, olha, aqui eu percebo muito, até a Carla Vise confirmou isso, que é quando ela veio aqui, que ela disse que é uma coisa muito cenário. Eu sei que nem todo mundo é assim aqui, né? Tem pessoas que vivem a verdade, mas é muito cenário, né? É muito para os outros. Eu estou vivendo para você, não estou vivendo para mim. Então, o índice de depressão aqui é muito grande. As fugas psicológicas aqui também, que a gente vai falar mais à frente agora, também, né? Aqui é o índice de gente usando maconha, usando drogas. Os adolescentes, eles desde 18 anos, antes de 18 anos, quando completam 18, na verdade, eles são levados pelos pais e pelos amigos a tomar o seu primeiro álcool, né? Eles bebem, né? É a tradição. Gente, então, a gente vê que não é dinheiro que traz felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo também fala isso, né? Das pessoas que veem aquelas mulheres ricas, né, passando, né, nos carros e no seu luxo, mas ele fala, não invejeis, porque você não sabe a tristeza e as lágrimas por trás dos castelos. Então, a gente tem que olhar que a felicidade e o bem-suceder, né, o bem-sucedido, tá, né, daquilo que eu faço com amor, como você está dizendo aqui, né? E a sociedade cobra essa visão. Principalmente eu me sinto cobrado a fazer uma faculdade que eu ainda não fiz. Eu tenho que fazer faculdade. Toda vez que eu ligo para minha avó, faça faculdade. Minha tia, faça faculdade. Eu falei, gente, tem gente que fez faculdade e nem está trabalhando aí. Então, não é a faculdade que vai formar a sua felicidade, né? Você tem o seu tempo, né? E o problema das pessoas quererem viver a nossa vida, né, Beto? Isso, Né? isso, que é um erro, né? Elas têm controle da gente até uma certa idade, que é aquela idade de formação do indivíduo, né? A partir dali, qual seria o mérito?
se teu pai pegasse e fizesse tudo para você, trabalhasse por você e entregasse o salário no final do mês. Você não teria mérito algum, né? Então tem que deixar a cargo seu. Então se é você que vai à labuta, a labuta tem que ser escolhida por você. Na maioria das vezes. Nem sempre as pessoas têm essa possibilidade de escolher, né? Mas, e eu pensando assim, nos estudos sobre comportamento humano, ele sempre diz o seguinte, que o que provoca os transtornos não é o que nos acontece, mas como eu reajo ao que me acontece. Porque você vê que pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, uma pessoa que sofreu muito na infância, que teve abuso na infância, que foi pobre na infância, que foi espancada na infância, tudo mais. Então, vamos supor que um casal gêmeos, né? Um casal de gêmeos. Os dois sofreram as mesmas coisas. As mesmas coisas. Um vai esquecer, não esquecer, mas vai ter a resiliência, né? E o outro vai levar aquilo para o resto da vida. Abraçou isso e vai levar para o resto da vida. Então você vê que não é o que acontece, mas como a gente reage àquilo que aconteceu. Então eu acho bem importante frisar isso, né? E tem aquela questão da resiliência que eu falei, que é justamente você criar força e coragem para modificar e esquecer os velhos conceitos, que se diz assim, tipo, filho de peixinho, peixinho né? Pau que nasce torto, cresce torto. Mas se fosse Nasce assim, direito. se fosse assim, eu pegasse uma plantinha que está nascendo tortinha, eu boto o quê? Eu boto um varetozinho, amarra, ela cresce como? Ela cresce sentindo espiritualidade, sentindo o céu, né, Beto? Então, isso aí a gente derruba facilmente, né? Isso. Ou ainda a síndrome que eu aprendi com um palestrante, Manolo Quesada, que ele diz muito, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou ser sempre assim, praticamente vou morrer assim. E a gente sabe que não é, né? A gente nasce com uma possibilidade e a gente vai desenvolvendo essas possibilidades. Basta que a gente enxergue o nosso melhorar, tanto físico, espiritual ou racional, seja lá o que for, a gente vai estar sempre procurando e tendo a oportunidade de desenvolver, porque isso, a divindade nos propicia isso todos os dias. Bastou acordar que a gente está tendo uma nova oportunidade, um livro em branco para ser escrito, né, Beto? Isso. E lembrar, gente, que o que você vê nas redes sociais aqui, né, não é real. Como o Rios falou, olha os bastidores, né? Eu conheço muita gente que fica triste. Quando eu abro o Instagram eu fico triste porque vejo todo mundo feliz. Não, gente, não é, né? Não se iluda pela foto trabalhada, né? Pelo aquele cheio de filtros, porque, né, muita coisa ali é apenas para vender. Depois que desliga a câmera ali, tá rindo, fechou a câmera. Aquela acabou. passagem que você falou do Cristo. É exatamente essa passagem que você falou do Cristo aí. Isso. Né? Então, a gente tem que ter essa atenção. Deixa eu dar só uma pausa aqui para olhar o comentário. O pessoal eu vi que o pessoal falou que é um tema muito importante, né? Deixa eu ver o que mais aqui que disseram. Assunto Topesa, a Tio disse aqui. Locto Espírito, Jardel disse sempre oportuno. Oi, Alessandra, que ela mandou um oi aqui, minha querida, linda, maravilhosa, que está fazendo um trabalho muito bacana nas ruas também, com sopa. Cefá está dizendo, falar pausado ajuda o ouvinte a se acalmar e assimilar melhor a mensagem, justamente, né? E a Estela botou uma pergunta. O Etinho também disse a respeito do que você falou do veganismo, né? Das pessoas que vendem uma falsa imagem, e diz isso é real, né? Verdade. E a Estela disse, boa noite, estou com dificuldade com as crianças. Como lidar com a ansiedade tecnológica de querer sempre mais tempo, mais personagens, comemorados no videogame, comemorados, né, no videogame. É o que a gente está enfrentando agora com a sociedade, né? Primeiramente, né, no ranking de fugas psicológicas que a gente vai estar falando, né, agora. Fugas psicológicas, para quem não sabe, a Estela sabe que a Estela é psicóloga, né? Mas para o pessoal que ainda não sabe, fuga psicológica é tudo aquilo que a gente usa para fugir da realidade. Seja drogas, seja sexo, seja pornografia, seja comida, seja... não sei, né, o que você pode usar como fuga psicológica aí que você tem como vício. Mas isso aqui, essa coisinha aqui na nossa mão, é a nossa perdição no século XXI. Por quê? Né? Segundo estudo, a gente pega no celular mais de 4 mil e poucas vezes por dia. Gente,
É muito, toda hora. Se você está estudando, eu tiro por mim. Estou estudando inglês, aí eu vou pegar uma palavra para traduzir no Google Tradutor que eu não sei. Aí quando eu vi, olha eu lá no Instagram e já passei 15 minutos, eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar para o estudo, né? Porque é uma fuga, tá chato. E o que que eu faço? Vou para rede social. Minha mãe está tendo também dificuldade com minhas irmãs com videogame, né? Daniel, meu irmão também. Então, no meu tempo, né, no tempo de Hillsborough também, acredito, não tinha essa tecnologia que eles têm, né? Tinha, falava-se de computador, videogame, mas nem todo mundo tinha um acesso. Então a gente Verdade. brincava muito, né? A nossa sociedade era levada para as brincadeiras, dinâmicas, conversas. Hoje em dia, quase os adolescentes não se falam. Eu falo, é muito triste essa geração atual nossa, que não sabe o que é brincar, o que é se relacionar, né? O que é você botar o pé no chão, você subir numa árvore, né? É todo mundo com a cara na tela o tempo inteiro, né? Então eu acho É, que a questão é triste. estipular horário, né? A gente sabe que não é fácil, mas precisa. Eu falo para minha mãe, você é mãe, você não é a amiguinha só das minhas irmãs. Você tem que pôr limite. Quem é a mãe de quem aqui? Fala assim para ela. Aí ela, Beto, mas é difícil. Tira o celular, tira a bateria, faça o que for, né? Leve para fora, propõe uma dinâmica, né? Porque os jovens hoje em dia eles são educados a ficar no celular. Então, a gente também tem que desexplicar e ensinar o porquê, né? Disso, como estava vendo uma palestra. Não é só dizer não, você não pode ficar no celular, mas o porquê que você não pode. Porque essa galera nova da nova era, eles não aceitam mais não. Né? Por que não? Né? Então você tem que explicar. Então, tudo isso, mas na verdade a ansiedade, principalmente da pandemia agora, está fazendo essas pessoas buscarem, né, essa fuga psicológica através das redes sociais, né? E isso é uma questão das outras fugas, né, que é a droga, o álcool, né, a comida, o excesso de comida, ou o não comer também, que a ansiedade provoca, né? Então, como é que lidar com isso, né? O impacto disso nas nossas vidas. Falando da criança, até hoje eu estava eu estava no escritório e de repente eu liguei a TV. Na hora que eu liguei, estava uma psicóloga falando sobre ansiedade. Eu liguei, era realmente para eu ligar a TV. E nunca eu ligo essa TV aqui. E eu liguei, estava ela falando. E ela justamente falou na questão da criança. Até os 2 anos, isso, palavras dela, até os 2 anos, a criança não deve ser apresentada a um celular. Até os 2 anos. Dos 4 aos 6, porque na medida a criança como ela disse, a criança a partir dos 4 anos ela teria condições de viver sozinha, vamos dizer, ter uma forma de se proteger. Se você soltar ela consegue viver por muito tempo em algum lugar, que ela tem uma forma de defesa, ela se conhece como gente já, né? Então ela com 2 anos ela não tem isso, ela sempre está esperando alguém para interter. Né? Então, quando você dá um celular, a interação vai ser com o celular e não mais com o ser humano. Então, ela sempre vai sentir falta disso, na medida que ela vai crescendo. E até os 4, 5 anos, ela pode, sim, chegar depois a um celular para uma certa distração, mas coisa mínima, rápida. Mas não para suprir o amor da mãe. Nunca. Porque a atenção dos pais. Porque muitas vezes, o que eu vejo é isso. É o pai que passa o dia fora, a mãe que passa o dia fora, e quando chega de vez de dar atenção, carinho e amor, e o filho está ali no pé, mãe, isso, aquilo, porque o filho quer contar o que passou na escola, o filho quer contar o que aconteceu, foi uma queda que ele teve, né? Foi um arranhãozinho, ó, fulano fez isso comigo, fez aquilo. E os pais, eles não têm ouvido de ouvir. E o que é mais fácil? É tirar o celular do bolso, olha, fica aí. E o menino vai e fica, né? E redes sociais, diz que não é necessário redes sociais para a criança. Qual a necessidade? A sociabilidade de uma criança seria com outra criança da mesma idade. Feito você mesmo falou, Beto, que eu lembro das minhas vivências, né? E a única forma de comunicação era o grito. Morando numa cidade pequena, né? A mãe botava a cara na janela e gritava pelo nome, você escutava. A gente tinha Meu caso. um ouvido preparado. Falava o nome, eu digo, vamos embora que já deu 6 horas, é a hora de comer e tomar um banho. Minha Pronto, mãe. vamos embora para casa. Né? Era praticamente isso. Então, assim, a gente já sabia a hora de ir para casa de um colega, ia para lá, chamava, saía. Enfim, as crianças hoje não têm essa interação. Isso prejudica todo o desenvolver da sua vida. Por quê? Porque chega lá na frente, ela é acostumada ao digital, ao celular, tudo ela vai resolver através daquilo. Vai no Google e tem uma resposta.
E no cara a cara, quando você faz uma pergunta, não dá tempo eu ir no Google para pesquisar. Então, essa interação é importante. E diante disso que você falou, existe também a síndrome do pensamento acelerado, que é justamente isso. Eu estou aqui e estou ansioso, pego o celular, eu já estou olhando o WhatsApp, daqui a pouco, em poucos segundos eu já vou para o Face, automaticamente eu já vou para o Instagram, depois eu vou no meu e-mail, eu vou na minha conta do banco, volto para o WhatsApp, e assim eu fico o dia todinho. Então, a máquina está roubando nosso tempo. Tempo esse que a gente poderia estar desenvolvendo para leituras edificantes, conversa edificante com colegas que realmente precisam das suas palavras de amor, de conforto, de carinho, aquela caridade que o Mestre Jesus ensinou, né? Que a caridade não é simplesmente a esmola, mas sim aquela palavra que soa com amor para outra pessoa. É o ouvido de realmente escutar o que Beto tem para me falar. Beto está triste, eu conheço. Hoje as pessoas não olham nos olhos. Antigamente eu já olhava assim, o que é que tu tem? Hein? O que é que tu tem? Bora. Diz, não, mas eu já sei que você tem. E hoje você não olha nos olhos, você vê as pessoas de cabeça baixa, tem vergonha de olhar nos olhos. Então fica difícil a gente saber o que a outra pessoa passa. Né? Então, praticamente, eu vejo esse o grande problema. E o problema é quando vira vício. Não é porque você procurar uma distração, é normal, né, Beto? A gente tá ali ocioso, ou tá meio estressado, eu vou, olho o celular rapidinho, mas quando isso vira vício? E o vício não é só o celular, né? É a droga, como bem você falou, que aí tá muito alto. Jovens, é a bebida, que não deixa bebida. de ser uma droga, é apenas uma droga lícita, né? Mas na verdade é tão perigosa Cigarro. quanto. Isso, exatamente, essas drogas que são lícitas. Pornografia, verdade... gente. Nossa, você não tem Nessa pandemia, o índice de pessoas consumindo pornografia tá no topo do topo. E, nossa, terrível. Eu tô preparando a live para isso. Você não tem noção do estrago na vida dos seres humanos, inclusive nos casamentos. E tudo isso é atração, né, Beto? Porque se eu tenho um tempo livre, eu faço minha distração para o bem, eu vou atrair sempre energias boas e companhia de bons espíritos. Na medida que eu vou para a pornografia, cada vez mais ele vai me incluir aqui mais. de É uma droga. mais. É uma droga. Né? O mesmo efeito de uma droga. Exatamente. Não, pesquisa mais. Agora olha as mais novinhas. Não, agora olha, vamos olhar os infantis, ninguém tá vendo aqui não. Isso, chega um momento que ela, uma vez só, um momento só, você não se sente satisfeito, você quer ver mais para poder fazer o efeito no seu cérebro, para você ter o prazer que você não vai encontrar, né? Mas voltando para a ansiedade... que tem a ver, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. As fugas, né? A Estela disse aqui que a pandemia aumentou ainda mais, né, essa ansiedade. Manuel, beijo, meu primo, né? Beijo, tia. Ele sempre cobra quando minha tia entra aqui na live e fala, né? Ele grita de lá, oi, ele acha que eu tô ouvindo, vai ser como no osso. Aí eu mando um beijo pra tia e esqueço dele. Beijo, Manuel. E é isso, né? Então, que a gente fique atento, né? À maneira como a gente está fugindo, né? Eu fiz uma enquetezinha no status. A galera não responde muito enquete não, viu, gente? Eu boto a enquete lá para mandar mensagem para mim. O povo não manda, o povo é tímido, visualiza, mas não manda. São pouquíssimos. Mas nas interações lá a respeito do sim, não, dos marcar... Gente, muita gente, né, tá com pensamento oscilante, dificuldade de concentração, dificuldade para dormir. Tirei até uns prints, né, para botar depois. E as perguntas das fugas estavam muito envolvendo a questão da comida, né? A comida, do sono, teve até cigarro, né? A questão do dormir. Teve uma moça que botou dormir, mas não conseguia postar a tempo, né? Mas muita comida. Eu acho que muita gente ansiosa é comida. Vai muito para comida. Teve uma pergunta aqui, não sei quem foi, que perguntou, dormir demais é uma fuga? Não, foi uma afirmativa a respeito das fugas psicológicas. Isso. Ah, tá. O dormir demais é uma fuga psicológica, né? Porque você quer fugir da realidade. Porque o que acontece, gente? Né? No latim, né, a palavra anxious, né, que eu botei aqui, anxious, que significa perturbado, angustioso, e anxietas, né, que eu acho que talvez essa é a pronúncia, que significa ansiedade, angustioso em latim. Que ele vai falar justamente disso. O que é angústia, né? A angústia é um sentimento normal, né? Um sentimento que nós precisamos sentir.
Porque a angústia é o momento, é o chamar para alguma coisa que precisa ser revisto. Só que o que acontece na nossa sociedade moderna, né? A gente quer muito mascarar as coisas. Então, a partir do momento que eu sinto uma angústia, não, você não pode sentir angústia, peraí, você não pode ficar triste, você não pode ficar reflexivo, peraí, toma aqui, ó, bebe esse álcool aqui, ou toma esse medicamento que você precisa, você não pode sentir, você tem que dopar. É o que acontece. Então, as pessoas, elas não dão tempo, né, de refletir o porquê que ela está tendo essa angústia, de onde vem essa angústia, o que ela parte. Esse vazio existencial que sentimos é o chamamento para alguma coisa, indo para as questões espirituais agora, né? Tem algo que está te chamando. Será que você está no seu caminho reto, né? O caminho reto que eu digo, no seu objetivo, no seu propósito, né? Será que você está gastando energia em algo que realmente não era para gastar? Então, vem justamente esses chamamentos no inconsciente, né, que vai vindo, né, chamando a nossa atenção para alertar, olha, alguma coisa não vai bem. Só o que a gente faz? Bora pro celular, bora pra pornografia, bora pro álcool, bora pra comida, né? Vamos tentar preencher com uma coisa que não vai preencher, né? Você só vai se prejudicar, né? Vai trazer excessos. E eu fiz isso, né? Eu busquei, né? Como todo mundo aqui, já tive problema com pornografia na adolescência, que eu vou estar falando. Depois eu tomei consciência, né? Depois veio a questão da alimentação, comendo muito, não engordei, gente, meu sonho, mas comi demais, mas problema, né? Que a gente vai se comendo além do limite, insônia. Então, o que é que você está fazendo, né, com as suas fugas? Será que você já parou para pensar que você não está fugindo da realidade, buscando fugir da sua vida real para uma outra questão, né? Então, vamos analisar esse ponto. Qual é o foco que você está dando da sua vida? Tá bom? Sim. Esse vazio que você falou é algo bem interessante, porque eu lembro que, analisando pessoas que a gente conversa e tudo mais, e diferente da religião, tá? O que eu vou falar aqui é espiritual. E espiritual não tem a ver com religião. As pessoas elas já nascem com o vazio, Beto. As pessoas já nascem com o vazio. E esse vazio você tenta preencher, na medida que você vai crescendo, você tenta preencher com alguma dessas coisas. Isso. Então seria um bem material. E geralmente esse vazio a gente quer preencher com material, né? Primeiro é adolescente, eu quero ter o dinheiro, eu quero trabalhar para ter o dinheiro, quando aqueles que pensam em trabalhar, beleza, seria lícito, né? E quando não, eu quero sair com o carro do meu pai, para ele, temporariamente, aquilo está enchendo. Só que depois que ele conquista as coisas, ele vê que não era aquilo. Eu quero ter uma casa, ele tem. Aí ele vê que ainda está o vazio. Eu quero ter uma esposa, ele tem. E vê que está vazio. Eu quero ser milionário, você é milionário e continua com vazio. Então, na verdade, esse vazio só vai ser preenchido quando você preencher ele de Jesus Cristo. Ou de uma força maior que você acredita. Porque nos momentos difíceis, você vai ter esperança, porque tem ele no coração. E nos momentos favoráveis, você vai ter agradecimento. Então, quando você conseguir juntar esses dois pensamentos, de acreditar numa divindade, ou algo que te dê respostas espirituais, e não para uma vida carnal, que a gente sabe que realmente vai existir o fim, mas sim para uma vida espiritual que não se acaba, né? Então, nos momentos difíceis, a gente tem esperança, e nos momentos de alegria, a gente só tem o que agradecer. Eu posso só resumir isso. Eu tiro por mim, antes da gente entrar para a nossa última questão, eu lembro que há 6 anos atrás, né, que eu conheci o Espiritismo vai fazer 7 anos, né, que eu me tornei espírita, já tem 7 anos, mas há 6 anos atrás, antes do Espiritismo, eu senti um vazio muito grande, né? Uma ausência, eu tentei tudo, trabalho, né, conheci vários lugares, viajei muito, mas nada preenchia. Eu falei, gente, o que é isso, né? E parecia que minha vida não tinha mais sentido para nada, não tinha importância mais viver. Eu estava nesse estado já, para que viver, né? Então, quando eu conheci a doutrina espírita, parece que eu entrei em um local que parece que tapou um buraco enorme que tinha dentro de mim, assim, sabe? Foi vindo tanta coisa, eu fui preenchendo, falei, gente, como eu nunca pensei por isso, né?
E aí eu comecei a conhecer as verdades espirituais, a questão, né, desmistificando muita coisa. Tirei o peso, né, de achar que a homossexualidade era um pecado, né? E aí fui conhecendo muito mais e fui estudando, né? E aí com pessoas maravilhosas que se tornaram a minha segunda família, né? E eu acho que como você falou, a partir do momento que você encontra a divindade, né, a presença de Deus em alguma coisa, seja ela independente de religião, ou seja ela seja Deus, ou seja orixá, ou seja espíritos, seja o que for que você acredite, mas a partir do momento que se envolve a fé, né, que se envolve essa energia positiva, as coisas mudam, né? E aí, vamos aproveitar o gancho para entrar na nossa última pergunta, que é o nosso, que na verdade é mais um bate-papozinho, já estamos chegando 9 minutos para a nossa finalização da live, que é como tratar a ansiedade, né? A gente veio falando, tendo esse diálogo aqui, é um bate-papo, né? Como explicamos, não somos psicólogos, nem terapeutas, nem médicos, nem psiquiatras, mas né, vivenciando experiências e estudando um pouquinho, batendo esse papo aqui. É, como tratar a ansiedade, né? Eu sei que eu tive um atendimento recentemente com uma psiquiatra e ela disse para mim que existe ansiedade, né, transtorno de ansiedade que acabam sendo crônicos, né, que acabam sendo hereditários, vem de família para família, que você trata, né? E pode acontecer oscilações, vem uma quantidade, depois desce, mas você pode estar tratando aí. E tem aquela ansiedade que a gente desenvolve, grande parte a gente desenvolve, né? Então, como buscar esse equilíbrio? Antes que você fale, né, a gente pode até falar em cima, eu trouxe uns pontos aqui, né, que ele vai falar como a gente cuidar um pouquinho, né? E aí depois a gente pode até bater um papo em cima disso aqui, que é tome um chá, mantenha foco de atenção no presente, seja mais organizado, esteja com quem você ama, dedique tempo para se cuidar, cuide dos seus pensamentos para sorrir mais, confie mais em si mesmo, desenvolva congruência, fortaleça autoconhecimento, cuide bem do seu momento antes de dormir, prevenção à ansiedade, né? Que ele vai dizer também. Exercícios físicos diários, alimentação balanceada, equilibrada, de boa qualidade, cuidados com a qualidade do sono, técnicas de relaxamento, religiosidade, que a gente está falando aqui agora, arte, terapia e lazer. Lembrando que a música é a melhor fuga psicológica para quem quer fugir aí, já quer fugir para alguma coisa, gente. Música é maravilhoso, né? A música tem nossa, fantástico. Então, A esses são os musicoterapia, pontos né? aqui. E aí, diante de tudo isso aí, qual a sua experiência, né, para ajudar a equilibrar quando você estava no momento lá que, ai meu Deus, eu vou pirar? Eu vou falar algumas coisas, mas não necessariamente na ordem que aconteceu Tá comigo, bom. mas Uhum. as formas que foram. Então, a princípio, eu tomei aquele medicamento que eu falei no início, né, que só veio prejudicar. Depois eu procurei alguns tipos fitoterápicos que ajudaram, tal, mas alguns deixam você muito sonolento. Aí eu já cortei esse também. Após eu fui para terapia com psicólogo e foi interessante. Mas chega um momento que você diz, ó, a partir daqui agora tem que ser comigo porque não adianta mais. O que eu tinha para fazer com psicólogo eu já fiz. Então, aí foi na medida que eu fui estudando mais a respeito, fui vendo alguns pontos dentro da doutrina e alguns outros livros. Então eu conheci a história de Paulo de Tarso, que ajudou muito também, assim, você vê a resiliência dele, né? O quanto ele mudou, e o que foi que ele fez. Então, naquele tempo existia a ansiedade, que isso é inerente ao ser humano. Porém, a ansiedade, quando passa do limite, ela prejudica. Né, Beto? A gente sabe Uhum. disso, que quando você começa a analisar, então aquilo que eu sentia quando eu tinha 15 anos era ansiedade, mas ninguém falava, né? Ninguém conhecia ou coisa do tipo. Então tem uma parte de Paulo de Tarso que ele diz que o autoconhecimento leva à autotransformação. Tudo é Autoconhecimento. lícito, né? Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Convém. Então você pode fazer de tudo, mas será que tudo que você quer fazer te faz bem? Então, na medida que você conhece o que tu precisa, o que é que eu preciso para ter uma melhora? Às vezes não, eu posso dizer sempre. Tudo aquilo que a gente precisa para ter a melhora está disponível nesse momento ao seu lado. Deus é Isso bom, mesmo. justo e misericordioso. Ele te dá todas as ferramentas para que você se ajude. Mas às vezes você, como eu já falei, você não tem olhos para enxergar, porque você não dá oportunidade para você. Né? Muitas vezes você não quer reconhecer que você tem determinados problemas,
que é inerente a você e não compete aos outros. E você não quer prestar atenção nisso. E sempre eu aponto, não é porque Beto não me ajuda, é porque minha mãe não me dá aquele dinheiro, né? É porque eu não tenho aquele carro. Não, na verdade o que você precisa você tem ao seu redor. Então, a meditação me ajudou, o yoga me ajudou, mas outra coisa que me ajudou bastante é quando eu penso em algo do futuro e já vem aquela questão da ansiedade de, poxa, será que eu vou conseguir resolver? Será que vai ter algum problema? Aí eu já penso o seguinte, eu já vejo além, eu já vejo aquilo que agora eu penso que vai dar errado, dando certo. Tente fazer isso, Beto, depois você me diz. Você pensar que aquilo que você agora acha que é um problema, que vai dar errado, imagina aquilo dando certo. Aí você fica feliz. Poxa, vai dar certo, viu? Porque eu estou pensando assim, oxe, vai ser show, fechou. Não tem mais que me preocupar com isso. Eu vou me preocupar agora para garantir que aquilo que eu penso que vai dar certo realmente dê certo, né? Aí teve a meditação, relaxamento, que eu já falei. A respiração é outro ponto principal, que é o autoconhecimento. É você conhecer, e o yoga ensina muito isso, né? É você respirar com várias regiões do pulmão, né? Então, cada região do pulmão ela é responsável por uma porcentagem de armazenamento respiratório. Então, quando você começa a desenvolver, quando você pensa 4 segundos, eu respiro, 4 segundos, eu seguro 4 segundos, eu solto durante 4 segundos e espero de novo para respirar 4 segundos. Porque a contagem ajuda, porque você tira o foco de todas as coisas que estão ao seu redor e você se preocupa apenas na contagem. E isso por si só, você faz isso 3 vezes, pode ter certeza que vai ajudar, porque comigo ajuda. Tanto que quando eu disse assim, pode respirar, eu já olhei que Beto já ia respirando. Isso é uma coisa de ansioso. Eu fazia isso, quando eu via alguém respirando, já me faltava ar também, eu já queria respirar. E eu vi que você fez isso. E automaticamente outras pessoas aí... Eu faço de 3. Ou então faço exercício de 10. É porque... 1. É bom. 2. Eu vou até 10. Fazendo 2, Quanto mais você consegue segurar, também ajuda a fortalecer também o pulmão. Porque ele vai estar segurando por muito tempo. Que é um músculo, não deixa de ser um músculo, então ele precisa de exercício, isso é uma forma de exercitar. Então, praticamente, sim, outra coisa que me ajudou bastante, principalmente para você que falou que tem dificuldade para dormir, é a melatonina, que é o hormônio do sono. Na medida que eu comecei a tomar, ajudou bastante. Porque o problema do mal dormir é o efeito que causa no outro dia, né? Aquela ressaca mental, né? Que possivelmente é o que acontece com você. A melatonina, por mais que você durma pouco... Eu acordo muito durante a noite. Eu acho que meu problema é esse, é de acordar. Mas assim, a melatonina ajuda justamente nisso. Porque por pouco que você durma, no outro dia você não tem aquele cansaço mental. Então, nas suas atividades, é como se você tivesse dormido tranquilo. Porém, você sabe que você acordou. Isso não vai te atrapalhar no dia seguinte. Então, é uma das coisas que me ajudou bastante. Isso. Lembrando que, gente, para algumas pessoas o medicamento, né, é necessário, né? Porém, para algumas pessoas tem os efeitos. Eu, particularmente, não sou fã de medicamento, eu sempre falo. Eu sou o tipo de pessoa que só toma medicamento no último caso, do último caso, do último caso. Aí eu tomo. Mas eu não sou de tomar medicamento, eu busco buscar curar-me a mim mesmo. Se eu conseguir, tudo bem. Se não, apelo para o medicamento. Né? Hoje eu estava com a dor de cabeça extremamente forte e falei, não, eu não vou tomar, porque aqui doeu a unha, medicamento. O tempo está contando. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido, né? Foi um bate-papo aqui entre o Rilson, né, e eu sobre ansiedade. Busque fazer meditação, gente. Respiração fundamental, né? É essencial. A boa alimentação. Tente, né, desacelerar os pensamentos. A meditação faz isso, né? Busque uma atividade física, ouvir boas músicas, desapegue, estipule tempo para esse colega aqui, né? E faça algo que você gosta. Chá também. O chá não me ajuda, gente. Eu vou falando e não me deixa mais ansioso o chá, por incrível que pareça. Então, eu não sou muito do chá não, mas para muita gente faz um efeito maravilhoso. E é isso aí, gente. Pra gente só fechar aqui a nossa live, vamos fazer uma prece rapidinho. A gente tem 1 minuto. Vamos lá? Então vamos fechar os nossos olhinhos e apenas agradecer a Deus. Obrigado, nosso querido Deus, né, pela oportunidade da vida, né, e por estarmos aqui juntos conversando sobre esse tema. Porque sabemos, Senhor, que, né, os processos para esse buscar da cura, que somos saudáveis, porém nós que causamos as nossas doenças, né, que possamos, né, compreender a força que temos dentro de nós
e a força do poder, né, da palavra positiva, do pensamento positivo, que sejamos capazes, né, de compreender que os milagres que tanto, né, ouvimos falar de Jesus e que Ele nos deu a receita, que todos nós somos capazes de nos curar, que sejamos capazes de compreender a nossa fé e realizar as curas que tanto buscamos. Que assim seja. E é isso aí, gente. Então, beijo no coração, vai encerrar. Obrigado pelo esse bate-papo. Wilson, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, Obrigado. gente. Tchau vocês. Deus abençoe a todos.